Uma das principais dúvidas dos empregadores domésticos diz respeito a quem é o responsável pelo pagamento dos dias que o empregado doméstico fica afastado por motivo de doença. A gente conhece a regra geral, que os primeiros 15 dias de afastamento por enfermidade de um empregado, quem paga é a empresa, e a partir do 16º dia, quem paga é a Previdência Social. Mas no caso do empregado doméstico, a regra é completamente diferente. Desde o primeiro dia de afastamento por doença do empregado doméstico, quem responde já é o INSS. Então a regra é bastante diferente. Então, não importa a quantidade de dias que o empregado precisou ficar afastado por motivo de doença e quanto tempo dure essa recuperação do empregado, sempre é o INSS, a Previdência Social, que responde por esse pagamento. Isso porque o empregador doméstico, mês a mês, recolhe o E-Social, né? Faz aquela alimentação da guia, e dentro daquele tanto de pagamento que o empregador doméstico efetua, um deles já contempla esse auxílio doença especial do empregado doméstico. É importante lembrar que para ter esse direito ao auxílio doença, o empregado doméstico deve ter um período de carência, ou seja, ele tem que ter pelo menos 12 contribuições ao INSS, ok? Mas esse período de carência ele é dispensado, ou seja, independe de carência, alguns tipos de doenças são doenças mais graves, existe um rol que a lei traz, e também nos casos de acidente, quer seja acidente de trabalho, quer seja acidente de qualquer natureza. Então, se o empregado doméstico sofre qualquer acidente, ele tem direito ao auxílio doença, independentemente dele ter 12 contribuições ao INSS. É importante lembrar que o empregado doméstico tem que ter o atestado médico, afinal ele precisa comprovar, justificar a sua ausência ao empregador, pois é uma falta justificada, mesmo que não seja o empregador o responsável pelo pagamento, mas ele precisa saber o que aconteceu com o empregado, e também porque o empregado, para receber o auxílio-doença, vai precisar telefonar para o 135, agendar a perícia com o INSS, ou então acessar esse site que está aqui embaixo para fazer a requisição do seu auxílio-doença especial. O período que o empregado passa afastado por motivo de doença, ele gera a suspensão do contrato de trabalho. Isso quer dizer que o empregado não pode ser demitido enquanto está afastado, e o empregador também, além de não estar obrigado a pagar o salário, já que a Previdência Social vai responder por isso, também não está obrigado a recolher FGTS e INSS. Então, se, por exemplo, o empregado passa um mês inteiro afastado, o empregador não faz o recolhimento daquele mês. É importante também alimentar o sistema E-Social com as informações do dia de afastamento. Se o afastamento for apenas parcial dentro do mês, o empregador faz o recolhimento apenas dos dias em que o empregado não estava afastado. Lembrando também que quando o empregado retorna, não há estabilidade, então ele pode ser demitido, exceto se for um retorno, uma alta previdenciária de uma doença ocupacional ou de um acidente de trabalho. E da mesma forma, se o afastamento for por acidente de trabalho e doença ocupacional, é necessário continuar recolhendo o FGTS desse período. Bem, essa é basicamente a grande diferença do auxílio-doença do empregado doméstico para os demais empregados. Espero que eu tenha esclarecido um pouco a questão. Fico à disposição para dúvidas, críticas e sugestões. Até a próxima, gente!